A pele é o maior órgão do corpo humano, mas você sabe a qual sistema ela pertence? O sistema tegumentar é o responsável por abordar tudo que está relacionado à nossa pele, mas também ao que nós conhecemos como anexos da pele. Sobre este assunto e tudo que está ligado à pele e os seus anexos, nós vamos falar nesta aula. O sistema tegumentar é o sistema responsável por abordar todos os assuntos ligados à nossa pele, mas também o que nós consideramos como anexos da pele. A palavra tegumentar vem do termo tegumento, que significa abrigo, proteção, tudo que está ligado realmente às funções principais que a nossa pele aborda. Basicamente, a nossa pele ela é o nosso manto protetor, é a nossa casca protetora. Ela é considerada um órgão, considerado então o maior órgão do nosso corpo, porque ela está presente em toda a nossa estrutura corporal, executando inúmeras funções. Dentre as funções da pele, nós temos a proteção, que talvez seja uma das principais características, que é proteger o nosso corpo, proteger os nossos órgãos e as nossas estruturas internas. Também ela ajuda no aspecto da resistência contra qualquer tipo de agente lesivo ao nosso corpo. Atua em função imunológica, é uma das nossas primeiras imunidades, impedindo a entrada ou bloqueando a entrada de micro-organismos para dentro do nosso corpo. Atua também em aspectos de produção de elementos que atuam na regulação, seja da temperatura ou do funcionamento geral do nosso corpo. A nossa pele ela é formada por 3 camadas, que nós chamamos de epiderme, derme e, por fim, a última chamada de hipoderme. Falando um pouquinho de cada uma dessas 3 camadas, a epiderme é a camada mais externa, é a camada que nós enxergamos, é a camada visível da nossa pele. A epiderme tem uma alta capacidade de regeneração, de substituição das células por células novas, e ela é uma camada bastante fina, ela tem uma espessura de milímetros, extremamente fina. O tecido que faz parte da nossa epiderme é o tecido epitelial, dentre os tecidos do nosso corpo. A nossa epiderme, então, tem essa alta capacidade de regeneração, ela consegue ter essa característica, e ela não é uma pele que tem vascularização própria, ou seja, a gente não tem vasos sanguíneos se iniciando na nossa epiderme. Os vasos sanguíneos que irrigam a nossa epiderme são vindo das camadas mais profundas. Logo abaixo da epiderme, nós temos uma camada intermediária da pele, que dentre as 3 é uma camada um pouco mais grossa, mais espessa, chamada de derme. A derme ela pertence ao tecido conjuntivo e ela atua na sustentação, porque ela é formada basicamente por elementos que mantêm a sustentação da nossa pele, como o colágeno, a elastina, que são alguns tipos de elementos que mantêm a sustentação da nossa pele. A nossa derme, diferente da epiderme, ela não tem uma alta capacidade de regeneração, ela tem baixo poder de regeneração. Ela é bastante vascularizada, é nela onde nós encontramos elementos que vão garantir o funcionamento geral do nosso corpo, algumas glândulas importantes do sistema tegumentar e também a parte sensitiva, que vai nos garantir a captação dos estímulos dolorosos, térmicos, os estímulos do tato e tudo mais. E logo abaixo da derme, nós temos uma terceira e última camada, que em algumas literaturas não consideram como uma camada especificamente da pele, porque ela é formada basicamente por tecido adiposo, por células de gordura, que nós chamamos de hipoderme ou também tela subcutânea. A hipoderme, a terceira e mais profunda das camadas, ela diferencia-se entre uma pessoa e a outra em relação à sua espessura, sua profundidade, de acordo com o biotipo de cada pessoa. A hipoderme
por ser formada basicamente por gordura, ela ajuda principalmente na questão da temperatura corporal, na manutenção da temperatura corporal, né, no aquecimento ali do nosso corpo ali, também. E ela também é uma camada vascularizada, inervada, né, e das três, então, é a camada mais profunda. Logo depois da hipoderme já vem as outras camadas de outras estruturas do nosso corpo, a parte muscular, né, e outros elementos que nós temos. Além das três camadas da nossa pele formando o sistema tegumentar, nós temos o chamado anexos da pele, que são estruturas que pertencem ao sistema tegumentar, que estão ligadas à nossa pele para poder ajudar no fornecimento, né, de proteção, segurança que o nosso corpo necessita. Dentre esses elementos, nós temos as nossas unhas, que vão ajudar na manipulação dos objetos, ou então na manipulação dos nossos pés contra o solo. Nós temos também os pelos, que vão atuar ajudando numa filtração, num bloqueio da entrada de micro-organismos para dentro do nosso corpo, né, atuam como uma forma protetiva. E nós temos algumas glândulas. Dentre as glândulas, né, segundo a literatura, fazem parte do sistema tegumentar, nós temos 4 tipos de glândulas ligadas a esse sistema. Nós temos as glândulas produtoras de suor, chamadas de glândulas sudoríparas, que atuam na manutenção da temperatura do nosso corpo. Então, em toda situação, quando a temperatura interna do nosso corpo começa a sofrer uma certa elevação, a forma como o nosso sistema tegumentar elimina este calor é através do suor. E esse suor é eliminado pelas nossas glândulas sudoríparas. Nós temos também as glândulas sebáceas, que produzem uma substância gordurosa, oleosa, chamada de sebo, que também evita a proliferação de bactérias ou de micro-organismos na nossa pele. E além disso, também nós temos outras 2 glândulas. Dentro do nosso canal auditivo, nós temos glândulas chamadas de ceruminosas. Estas glândulas, elas produzem um material chamado de cerume, que nós conhecemos popularmente como a cera do nosso ouvido. Este cerume, ele atua como uma proteção para o nosso canal auditivo, também bloqueando a entrada de micro-organismos, bloqueando a entrada de corpos estranhos para dentro do nosso canal auditivo. E por fim, nós temos as glândulas mamárias. As glândulas mamárias, dependendo da literatura, elas podem ser estudadas como anexos da pele, aqui no sistema tegumentar, mas ela também pode ser estudada no sistema reprodutor. As glândulas mamárias, né, estão localizadas na região anterior do tórax, tanto no homem como na mulher. No corpo feminino, ela sofre várias influências hormonais, né, durante principalmente o período gestacional, o período da lactação, porque a glândula mamária feminina acaba fazendo a produção do leite materno durante o período, né, da lactação. Então, por isso, ela tem essas funções, ela sofre uma parte hormonal bastante significativa. A diferença principal entre as glândulas mamárias masculinas e femininas, principalmente, é esta influência hormonal muito presente na feminina e também os aspectos anatômicos, né? A feminina tem uma glândula maior, uma glândula mais volumosa, e a masculina ela já é menor. Além disso, né, a glândula mamária feminina ela é envolvida por gordura, que dá o aspecto do seio, propriamente dito. Já a masculina ela tem uma camada de gordura bem mais discreta, né? E logo depois, atrás da glândula mamária, nós temos o músculo do peitoral maior, que é uma musculatura que nós temos na região anterior do nosso tórax. Sobre esses sistemas, né, o sistema tegumentar é um dos mais importantes do nosso corpo, né, que vai garantir principalmente os aspectos de imunidade e proteção que o nosso corpo necessita. Após nós falarmos um pouco sobre o sistema tegumentar, vamos ao momento de revisão. O sistema tegumentar é o sistema responsável por abordar os assuntos ligados à nossa pele e aos anexos da pele.
A pele, ela atua como proteção, como suporte, como sustentação que o nosso corpo precisa, evitando a entrada de micro-organismos, né, que vão causar algum tipo de doença ou de alteração no nosso corpo. A nossa pele ela é formada por 3 camadas. A epiderme, que é a mais externa, a derme, que é a camada do meio, e a hipoderme, que é a camada mais profunda. Os anexos da pele são formados por elementos que vão auxiliar a nossa pele, o sistema tegumentar, a funcionar de uma forma mais correta. Nós vamos ter as unhas e os pelos atuando, né, como órgãos anexos, e também algumas glândulas, como a glândula sudorípara, produtora de suor, a glândula sebácea, produtora do sebo, da oleosidade, a glândula ceruminosa, produtora do cerume, da cera do ouvido, e a glândula mamária, que tem uma certa diferença entre o masculino e o feminino, muito influenciada pela parte hormonal na glândula mamária feminina.